Pedro cresceu com uma dor que o acompanhou por toda a vida: a ausência do pai. Abandonado ainda criança, aprendeu a seguir em frente sem respostas, apenas com a mágoa em seu coração. Mas um telefonema inesperado mudou tudo. Seu pai estava de volta, arrependido e doente. Agora, Pedro teria que tomar uma decisão difícil. Será que o perdão tem o poder de curar feridas tão profundas? Descubra nesta emocionante história. Pedro cresceu sem entender por que seu pai havia partido. Quando criança, passava horas olhando para a porta, esperando que ele voltasse. Com o tempo, a esperança se transformou em mágoa. Sua mãe fazia o possível para compensar a ausência, mas nada preenchia o vazio que sentia. Os anos passaram, e Pedro aprendeu a não falar sobre isso. Ele se tornou um homem forte, trabalhador, mas no fundo carregava a dor de não ter sido escolhido pelo próprio pai. Certo dia, enquanto organizava alguns documentos no escritório, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Por impulso, atendeu. Do outro lado, uma voz hesitante perguntou: Pedro, sou eu, seu pai. O coração dele disparou. O som daquela voz, que não ouvia há mais de 20 anos, trouxe de volta memórias que tentou esquecer. Seu primeiro impulso foi desligar, mas permaneceu em silêncio. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, continuou a voz, mas preciso te ver. Estou doente. Pedro fechou os olhos, sentindo um turbilhão de emoções. Durante anos, imaginou esse momento, e agora que havia chegado, não sabia como reagir. Seu pai estava ali, do outro lado da linha, mas tudo que ele queria perguntar era: por que você me abandonou? Depois de um longo silêncio, ele respondeu friamente: onde você está? O pai lhe passou um endereço, e antes que Pedro pudesse hesitar, ele pegou as chaves do carro e saiu. O caminho parecia interminável. Cada rua percorrida trazia lembranças de uma infância solitária. Seu peito pesava. Ele queria odiar aquele homem, mas algo dentro de si o empurrava para seguir adiante. Quando chegou ao destino, hesitou antes de sair do carro. Respirou fundo e bateu na porta. Segundos depois, ela se abriu, e ali estava ele. Seu pai. Mais velho, mais frágil, mas ainda assim o homem que o havia deixado. Os dois se encararam, sem saber o que dizer. Pedro ficou parado na soleira da porta, analisando o homem à sua frente. O pai que um dia parecia tão forte agora estava magro, os cabelos grisalhos e os olhos fundos. O tempo havia passado, mas a dor do abandono ainda era recente dentro dele. Entra, por favor, disse o pai, com a voz embargada. Pedro hesitou, mas deu um passo à frente. O pequeno apartamento tinha poucos móveis e cheirava a remédios. Sobre a mesa, caixas de comprimidos e exames médicos deixavam claro que seu pai falava a verdade. Ele estava doente. Quer um café? Perguntou o pai, tentando quebrar o silêncio. Pedro balançou a cabeça. Não queria café. Queria respostas. Por que me ligou? Depois de tanto tempo. A voz saiu mais dura do que ele pretendia. O pai suspirou e sentou-se devagar, como se o peso da culpa fosse maior que o da doença. Eu errei, filho. Não tem justificativa para o que fiz. Fui covarde. Na época, achei que não conseguiria ser um bom pai, ao invés de tentar, fugi. Passei anos querendo voltar, mas o medo de você me odiar me impediu. Agora, não tenho mais tempo a perder. Preciso te pedir perdão. Pedro cruzou os braços, sentindo o coração apertar. Quantas vezes sonhou em ouvir isso? Mas agora que ouvia, não sabia se bastava. E você acha que um simples desculpa apaga tudo? Todos os anos que fiquei esperando você voltar? O pai abaixou a cabeça. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto envelhecido. Não apaga. Eu sei disso. Mas, se me deixar, quero tentar recuperar o tempo perdido. Pedro sentiu os olhos arderem. Dentro dele, a raiva e o amor lutavam. A verdade é que, apesar de tudo, ele sempre quis esse momento. Sem perceber, suspirou mais leve. Não sabia se estava pronto para perdoar, mas também não estava pronto para virar as costas novamente. Eu não prometo nada, mas estou aqui. O pai sorriu, aliviado. E, naquele instante, Pedro percebeu que o perdão não era apenas para o pai.
Era para si mesmo. Os dias seguintes foram um teste para Pedro. Ele não sabia bem como agir, mas algo dentro dele o impedia de se afastar. Ligava para o pai todos os dias, e sempre que podia, passava algum tempo ao seu lado. No começo, as conversas eram curtas e cheias de silêncios, mas, pouco a pouco, as barreiras começaram a cair. Em uma tarde chuvosa, enquanto tomavam café na pequena cozinha do pai, Pedro quebrou o silêncio. Lembra quando eu era pequeno e você me levava para pescar? O pai sorriu, surpreso. Claro que lembro. Você sempre dizia que ia pegar o maior peixe do rio. Pedro riu de leve. A lembrança aqueceu seu peito. Eu só pegava gravetos, brincou. O pai soltou uma risada fraca, mas logo seu olhar se tornou triste. Eu devia ter estado lá para ver você crescer, filho. Para te ensinar mais do que só pescar. Pedro abaixou a cabeça. Ainda doía, mas agora ele via o homem à sua frente de forma diferente. Ele não era apenas o pai que o abandonou. Era um homem quebrado, cheio de arrependimentos. E, apesar de tudo, era o único pai que tinha. Os meses passaram. Pedro esteve presente em cada consulta, ajudou nos remédios, ouviu histórias que nunca imaginou ouvir. A relação deles não era perfeita, mas era real. Então, numa manhã tranquila, o telefone tocou. Pedro atendeu e sentiu o coração apertar. O pai havia partido. O funeral foi simples, mas cheio de emoção. Enquanto observava o caixão sendo baixado à terra, Pedro sentiu algo diferente. Não era apenas dor, era paz. Ele havia escolhido perdoar e, com isso, havia se libertado. Na saída do cemitério, parou por um instante. O vento soprou leve, como um sussurro familiar. Ele sorriu, olhando para o céu. Obrigado por ter voltado, pai. E, naquele instante, soube que o amor e o perdão sempre vencem o tempo. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Pedro escolheu deixar a mágoa para trás e encontrou paz onde antes havia dor. Todos enfrentamos feridas, mas temos o poder de curá-las com amor e reconciliação. Nunca é tarde para reescrever a própria história. Se essa história te tocou, não pare por aqui. Assista mais vídeos do canal e se emocione com relatos que aquecem o coração.